Galera, deu muita repercussão a vitória da seleção brasileira e principalmente pelo Endrick, um jogador de apenas 17 anos, ter marcado um gol na equipe da Inglaterra, né? E é um jogador muito promissor, já é do Real Madrid nessa janela agora do meio do ano. Ele já vai integrar ao grupo principal do Real Madrid. A seleção brasileira segue com muita expectativa para poder enfrentar a seleção da Espanha, né? Terça-feira teremos aí Brasil e Espanha, galera. Será que o Brasil vai repetir o feito contra a Inglaterra e vai fazer um bom jogo e vai conseguir a vitória? Deixa nos comentários a opinião de vocês e vamos acompanhar aqui um trecho do Dorival Júnior falando da seleção e também vamos acompanhar toda a imprensa falando sobre o desempenho da seleção brasileira, galera. Se você está confiante na vitória da seleção contra a Espanha, deixa seu like no nosso canal. A sequência de jogos e treinamentos, nós encontramos um caminho ainda melhor. Voltemos a atuar, protagonizando a maioria dos jogos, coisa que nós sempre fizemos ao longo da história. O professor conseguiu explicar tão bem pra gente que conseguimos colocar tudo em prática no jogo de hoje. Claro que era um jogo muito importante para nós, mas a gente estava preparado, todo mundo confiante. Muitos garotos jogando que já tem muitas minutagens no seu clube e ganhando mais minutagem aqui na seleção. A gente tem um objetivo muito claro, que é ganhar todos os jogos que vem pela frente. Trocamos de técnico agora, é um novo ciclo e estamos tentando adaptar o mais rápido possível, porque a cobrança é alta e a gente sabe disso. Estamos na seleção brasileira para vencer e o nosso principal objetivo é a curto prazo, e o curto prazo é a Copa América, que nos dá a confiança para fazer um grande mundial. O tempo vai mostrar, talvez nos mostre quem poderá vir a ser esse garoto. Se ele não mudar essa postura que ele vem tendo, que ele vem apresentando até então, ele com certeza será um nome muito importante do futebol brasileiro e mundial. É um garoto que realmente mostra qualidades assim diferenciadas para um jovem, para um atacante que apresenta assim já algumas características muito interessantes e bem diferentes da grande maioria dos jovens dentro do nosso país. Eu torço para que ele não mude essa forma dele ser. Vamos aguardar e darmos tempo para que ele possa se completar como profissional, buscar uma formação que lhe dê sustentação para o longo de sua carreira. Infelizmente, né, eu ouvia pessoas falarem que eu não ia ser ninguém, falavam que eu não era melhor que ninguém, mas tirei aquilo da minha cabeça, me concentrei, falei que ia ser uma pessoa melhor para minha família, para o meu irmão. Eu sou um garoto que sou muito apegado com Deus, eu, minha namorada, meu pai, meu irmão, minha mãe. E ali no final só soube agradecer a Deus e agradeço, né, por todas as pessoas estarem me conhecendo. E, cara, é só o começo, eu sou um garoto muito novo. Não ganhei nada na minha vida ainda e tenho que bater ainda mais. Para mim, todos os gols são importantes. Tanto os gols do Palmeiras até a seleção, os gols da seleção olímpica, da base. Então, para mim, todos são importantes. Eu amo fazer gol e é isso que eu vou procurar fazer em toda a minha carreira. Boa, já voltamos no pique da seleção brasileira e a gente traz aí as últimas estreias de treinadores pela seleção. Dorival Júnior com vitória ontem para cima da Inglaterra, o Fernando Diniz 5-1 contra a Bolívia, o Tite 3-0 contra o Equador, o Dunga 1-0 contra a Colômbia, o Felipão 2-1 para a Inglaterra e o Mano Menezes 2-0 para cima dos Estados Unidos. Esse levantamento sem os treinadores interinos aí neste meio de caminho. Muita coisa para a gente falar desse primeiro compromisso aí com o Dorival à frente da seleção brasileira. A gente vai fazendo alguns recortes. Claro que um resultado importante diante de uma seleção importante, seleção europeia, como há muito tempo se pedia e se discutia que era um enfrentamento que faltava, mas também houve desempenho dessa seleção brasileira, né? Eu acho que antes dessa partida acontecer, havia muito essa dúvida de como a seleção iria se apresentar, o que teria diante, afinal, de uma seleção poderosa, uma seleção europeia, que também já tem um trabalho, já tem um time mais
acostumado a jogar junto. Eu acho que isso também surpreendeu. Eu gostei, Glaucio, assim, o que eu tomo um pouco de cuidado é porque eu via antes do jogo contra a Inglaterra que a geração era ruim. E depois eu passei a ver gente falando, não precisa mais de Alisson, de Ederson, de Marquinhos, né? Então é o 880 brasileiro. Nem uma coisa nem outra. Torcedores, calma. Calma, né? Tem momentos, acho que o Zinho pode falar muito sobre isso, gostaria de ouvi-lo, você joga muito bem e não tem resultado. E tem momentos que você precisa do resultado para passar a jogar bem. E o Brasil teve um grande resultado para tentar adquirir um pouquinho de confiança, sabe, de todos. Porque foi o primeiro jogo do Dorival dirigindo seleção. Dirigir clube é uma coisa, seleção é outra. Foi estreia do Bento no gol. Você tinha uma dupla de zaga e o goleiro. Olha, o Dorival foi muito corajoso também. Isso é legal. Porque ele coloca um goleiro, 2 zagueiros ali que, prazer, seleção brasileira, você não sabe o que vai acontecer. Você está jogando contra a Inglaterra. A Inglaterra não tinha Harry Kane e Saka. Perfeito. Não tem Neymar aqui, não tem Marquinhos, não tem uma... Dá para fazer um time fora. Não tem os goleiros titulares. Então, desfalque por desfalque, os dois estavam desfalcados. E o Brasil, por exemplo, teve a maior partida do Bruno Guimarães com a camisa da seleção brasileira, ocorreu na Inglaterra, onde ele joga. João Gomes foi muito bem, Paquetá também. O que falta é trabalho para esse time. Em 5 dias, você não faz isso assim, só em 5 dias. O que o Dorival foi muito inteligente é o seguinte, ao contrário do Fernando Diniz veio para uma ruptura, para uma mudança do dia a dia dos jogadores. Os jogadores jogam basicamente na Europa ou no Brasil, alguns, mas todos eles, tirando os que jogam com o Diniz, jogam um tipo de futebol diferente. Futebol mais posicional, isso acontece aqui no Brasil, acontece na Inglaterra também. O Diniz veio para romper com isso e fazer o jogo que ele acredita. Leva tempo e os jogos mostraram que a adaptação precisava de mais tempo, porque os jogadores estavam com dificuldade. O que faz Dorival? O que você faz no clube vai fazer aqui na seleção. Todos os seus clubes trabalham saída de bola a partir do goleiro, todos sobem para marcar adversário. O que falta é ajustar isso. E onde é que ficou evidente? O Brasil fez 19 faltas, um nível muito alto de faltas. O meio de campo correu muito atrás dos jogadores ingleses. O Paquetá fez 6 faltas. O meio de campo das 19 fez 13. Um time mais ajustado vai diminuir o número de faltas, que vai recuperar mais sem a necessidade delas. Mas era o Brasil possível. E foi muito bem, Glaucio. Então a geração não é péssima e não precisamos mais dos outros, não. Precisamos de todos. O que a gente precisa é trabalhar um futebol possível e aquilo que eu há anos entendo como uma grande necessidade do futebol brasileiro. E eu quero ouvir quem jogou lá no meio de campo. Construir um meio de campo relevante para a seleção brasileira. Eu cansei de ver meio de campo, a bola só passava por cima, ou passava rápido, ou não passava. A gente precisa ter um meio de campo que faça diferença, porque o time todo vai fazer. E aí nós vamos chegar no Endrick, no Vinícius, no Rodrigo e em outros aspectos. Mas tem a Espanha, que perdeu para a Colômbia. Trabalhei nesse jogo, a gente transmitiu. A Colômbia no segundo tempo, mas arrebentou com a Espanha, fez um partidaço e a Espanha vai ter muitas mudanças para enfrentar o Brasil. Diria titulares hoje da Espanha. Então vai ser outro grande jogo. Se a gente sair dessa data FIFA também com um bom resultado diante da Espanha, a gente tem assim onde agarrar para uma reconstrução do futebol brasileiro. Mas calma. Eu acho que até um pouquinho disso que você falou, Calçade, de forma bem sutil nas entrevistas, no pós-jogo, os jogadores também permeiam esse assunto, né? De, olha, a gente voltou a jogar como está acostumado, em posicionamento que está mais acostumado. Eu acho que eles deixaram esse recado também de uma forma muito sutil no pós-jogo. E aí, no início da partida, inclusive, quando a Inglaterra está marcando mais alto, mais em cima, há essa dificuldade de um Brasil sair jogando até que o ajuste seja feito dentro de campo e também ter essa fluidez, né? Que não tem esse treinamento. O Dorival recebeu todo mundo na segunda-feira para montar e para ajustar, para que esse time pudesse jogar. E aí, depois, acho que a coisa foi fluindo com mais naturalidade dentro de campo. Acho que tem esses aspectos também, né, prof? Eu acho que fluiu até demais. O primeiro tempo, o Brasil entrou muito na área da Inglaterra,
Segundo tempo, se o Endrick tivesse um pouco mais de tranquilidade, ele mesmo fez um meia-culpa, né? Ele falou, não conseguia pensar em mais nada depois de fazer um gol e um erro. É natural, né? Ele devia estar jogando videogame com essa idade. Né? Ele está vivendo um conto de fadas. Como você fazia aos 17 anos? Outros jogam videogame, ele até fez uma comparação com videogame. Mas, enfim, descontado tudo isso, eu acho que esse é o lado bom da incógnita, né? As pessoas às vezes carregam umas palavras, acham que elas têm uma conotação negativa. Quando a gente falava que o time do Dorival era uma incógnita pode te surpreender positivamente também. Foi o que aconteceu. Você não pode garantir resultado. Então, porque você está comparando o calçar de um técnico que estava estreando com outro que tinha 2 Copas do Mundo nas costas, com o time dele, por mais desfalcado que tivesse também. E tem um detalhe, aquela defesa, a defesa toda, fora o Danilo, era toda nova, toda novidade para a seleção brasileira. Mas não era novidade para o Dorival. São jogadores que ele conhece bem. Ele sabe o que pode fazer um Beraldo, ele sabe de outros carnavais o que pode fazer um Danilo. O Dorival, muita coisa que ele conseguiu na vida foi através da simplicidade, né? Do não inventar. De encarar, e mesmo na coletiva, no pós, a gente fala muito no calma, não ganhamos nada. Eu acho que isso tem que ser falado mais para os europeus, que já estão comparando o Endrick com o Romário. Aqui dentro do Brasil, tanto a crônica como a torcida, os próprios jogadores. Eu não vi oba-oba, até porque não há motivo. Foi um jogo que o time acertou numa condição muito específica. Esse jeito de jogar, por exemplo, não basta replicar esse jeito de jogar. Cada jogo vai ser um jogo, cada competição vai ser uma competição. Agora, uma coisa de cara eu já faria. Uma camisa para o Endrick, inclusive no lugar do Rafinha. Vou passar a bola para o Zinho, justamente falando sobre Endrick. Cadê os números dele aí na partida? Que aí o Zinho já fala também de Endrick. Ações na área rival, 3, finalizações 2, finalizações no alvo 2 e o gol da vitória. Primeiro em todos esses quesitos dentro da seleção brasileira ontem. E aí a gente traz o Endrick pela seleção nos 2 primeiros jogos e aí contra a Inglaterra. Não marcou nos 2 primeiros jogos, não teve nenhuma ação na área rival, uma finalização apenas e nenhuma certa. E aí muda tudo ali, um gol, as 3 ações, as 2 finalizações e as 2 certas. Ozinho, ele fala ali na entrevista, que fala da questão da fé, que acredita muito em Deus. Olha, Zinho, Deus apontou para ele e falou, é você, hein? Porque o que esse menino tem de talento e de estrela, Deus falou, vai, filho, é contigo. Tem muita estrela, Gláucia. Tem um futuro brilhante pela frente. Eu gosto muito, assim, a gente como apaixonado pelo futebol, pela seleção brasileira, a gente está sempre torcendo e querendo que apareça, né? Surjam os novos talentos, que a seleção vença, que a seleção jogue bem, né? O nosso futebol seja bem representado, e a gente tende a ficar um pouco empolgado. Mas os anos de bola, de futebol, de vivência dentro da própria seleção brasileira, foram 10 anos que eu vesti essa camisa com muita honra, com muito orgulho, né? Foram 10 anos servindo a seleção brasileira. Eu sempre gosto de ficar com o pé atrás, né? Ser mais comedido. Agora, é claro que é histórico o que o Endrick fez, cara. O cara tem 17 anos, entra no segundo tempo. O Brasil já jogando bem, o Brasil, para mim, assim, até com as melhores oportunidades. O cara tem uma estrela mesmo, o garoto tem uma estrela e faz por merecer. E eu fico muito feliz com a entrevista depois, tanto do treinador, do Dorival, como a dele. Ele colocando os pés no chão, sabendo que ainda está no início, está sendo lapidado, moldado, talento ele tem, características, né? Os fundamentos dele são bons, são ótimos, tem personalidade, né? Me parece muito bem assessorado nesse início de carreira, até para as falas, para a conduta, isso é importantíssimo. E o treinador falou isso, né? Ele é um cara diferente, a gente vê, né? Não é toda hora. Eu vi um cara, eu vi não, né? Que eu não era nem nascido lá em 58, lá na frente resolveu numa Copa do Mundo com 17 anos. Mas não é toda hora que acontece isso, né, Calçade? Professor, não é toda hora. Então a gente fica feliz, fica empolgado, mas é bom
ter os pés no chão, né? Porque assim, ele entra, a bola surge para ele, e você vê, né, o Vinícius, que já está muito mais maturado, já está muito mais rodado, já é uma estrela do futebol europeu, perde 2 gols, inclusive ele perde para a bola sobrar para o Endrick. Então, o garoto tem estrela, está fazendo por onde, está fazendo por merecer. Eu só acho que a gente não pode empolgar de certa maneira e já colocar ele num patamar que ainda não chegou, que ainda não é. Eu até tenho debatido isso no dia a dia, né? Se coloca que parece que ele que fez o Palmeiras sozinho ganhar o Campeonato Brasileiro, que ele que é o grande jogador do Palmeiras. Não. O Palmeiras já é um time sólido, organizado, de ótimos jogadores que tem uma espinha dorsal e que ele é uma cereja no bolo que entra para melhorar a situação. Mas nós temos, né, a torcida brasileira, a mídia brasileira, tem aquela coisa já de colocar o garoto como é ele que é a solução de tudo. Não, até tirar essa responsabilidade, agindo assim, acho que o Endrick vai nos trazer muita alegria, ele continuando nesse pensamento, nesse foco na carreira dele, não deixar a fama, a parte financeira, os elogios, os benefícios que traz, né, você ser muito reconhecido, levar para o caminho errado. A gente está vendo aí os noticiários, os últimos, infelizmente, né, que ficou muito na página policial, de atitudes erradas que geraram situações complicadas, né? Estou falando no caso do Robinho e do Daniel Alves. Então, que o Endrick tem a cabeça no lugar, o futebol é maravilhoso, o futebol nos traz, eu como ex-atleta, né, eu sou o que sou hoje por causa do futebol, o futebol me ajudou a me formar como homem, como cidadão, o esporte me salvou, porque eu lá na Baixada Fluminense, teve muitos amigos meus que foram pelo caminho errado, né, que infelizmente queriam viver só o momento, a juventude, e não se preparou para um futuro e foi pelos caminhos ruins, aquilo que o mundão ofereceu para eles, as drogas, né? Muitos viraram bandidos, infelizmente, e que já perderam a vida, e Deus me abençoou de colocar as pessoas certas ao meu lado, e o futebol me levou, o esporte me levou para um caminho do bem. Agora, basta você também fazer a sua parte, e que o Endrick continue fazendo a sua parte. Talento tem de sobra o garoto. Tem de sobra, mas não vai pelos tapinhas nas costas, Endrick. Segue aí o seu pai, a sua família, as pessoas que estão te orientando, os caras mais experientes na seleção, né, que tem bons exemplos na seleção. O Danilo é um deles. Nossa. Baita de um atleta profissional, né, baita de um atleta profissional com uma visão muito boa da vida. Então segue essas coisas boas, um treinador que está aí, a primeira coisa, calma, é muito bom jogador, é um talento, é jovem, está começando muito bem, mas tem muita coisa pela frente. Então, segue o conselho dessas pessoas, que ele tem tudo para nos trazer muita alegria, é o que a gente torce por isso. E ele tem agora um... Só pedir, Calçado, o pessoal vai colocar pra gente aí as capas de jornal pelo mundo, repercutindo essa atuação do Endrick, e a gente vai falando junto aqui, até em pontos importantes aí que o Zinho toca, né? A forma como ele foi introduzido ao time do Palmeiras, isso também acho interessante, né? Porque muitos meninos, muitas vezes a gente perde talentos aí em times que eles entram como salvadores da pátria no futebol brasileiro e não desempenham. E essa questão também de como o Endrick parece mais bem orientado, focado, um perfil mas também. Daqui 3, 4 meses ele vai ter um problema para resolver. Ele vai para o Real Madrid. E o Real Madrid provavelmente vai contratar o Mbappé. Olha que problema. Vinícius, Mbappé e Rodrigo. Onde é que entra o Endrick? Vinícius no banco? Não e Bellingham. Bellingham. Vai tirar o Bellingham? O jeito de compor o Bellingham é colocá-lo no meio de campo, ele fazendo parte do trio de meio de campo. Aí resta um trio atacante. E tem 4. O Endrick hoje tem uma via expressa para ele desenvolver velocidade, que é o Palmeiras. Ele jogando assim, o Abel, óbvio, chegou de seleção, Palmeiras. No Real Madrid é uma outra convivência, não sei como é que vai ficar o ambiente com a chegada do Mbappé, tenho minhas dúvidas. É uma outra parada para esse menino, né, menino mesmo. E é um momento, né, Zinho, do futebol mundial. A Espanha terminou o jogo contra a Colômbia com um menino de 16 anos, Lamine Yamal, deve jogar contra o Brasil, e o Cubarsí, 17.
E tem o Hendrick, 17. A meninada tá assumindo camisa de seleção. Cara, seleção. Eles voaram. Bellingham é jovem também. Também. Esse é o momento do futebol mundial. Agora, não sei como é que vai ficar o Zelt. É uma questão específica para ele. O que eu queria colocar, Zinho, o Zelt, eu também concordo com o Zelt. Acho que o Rafinha deveria ter saído. E o Rodrigo é um cara que estava trazendo muito mais para o jogo. Porém, o Dorival tem um problema. O problema é o seguinte, o Danilo, por tudo que ele representa como lateral defensivo, o que teve tentativa de bola nas costas do lateral, a Inglaterra, aquela bola voando na zaga brasileira e o Danilo tirou, sabe jogar ali, sabe fazer essa função. O Danilo não é o lateral que você vai ver na linha de fundo e nem no corredor. Quando joga o Rafinha ocupa esse espaço, o Danilo pode ser este lateral e um jogador de meio de campo também, porque o Rafinha está ali. Sem o Rafinha, com o Rodrigo, Hendrick e Vinícius, o Rodrigo naturalmente canhoto vem para dentro. E onde o Rodrigo joga melhor? No Real Madrid. Quando ele joga fazendo esse movimento e até na função do Vinícius. Ele já falou muito sobre isso, inclusive. Quando o Rodrigo vem e o lateral não ocupa, que não é característica dele, fica um vazio ali. A seleção não pode ter isso, dentro dessa ideia de jogo que ela tem hoje. Como resolver? Aí ele tira quem? O Rodrigo, para manter o Rafinha no setor. Como ajustar? Eu acho o Rodrigo, o Hendrick e Vinícius, o futuro ataque do Real Madrid, quem sabe? O ideal. Eu acho sensacional. E esse menino com a cabeça dele no lugar, nossa. É só ele escolher, ele olhar para o lado, ver quem desperdiçou o seu talento nos últimos anos. Tem alguns na seleção brasileira que abandonaram a vida de jogador para curtir outra vida. Legal. Só depois não cobre o seu lugar, porque ele pode ser ocupado por outro. Mas vamos ver o que vem na terça-feira por aí. Galera, isso aí tem que ter muita calma com a seleção brasileira, com o Dorival, com o Hendrick. O Hendrick é um jogador jovem ainda, tem muito a desenvolver. E na minha opinião, o Hendrick vai ser sim um jogador muito importante para a seleção brasileira nesse ciclo aí novo, né, de Copa do Mundo. Né? Eu acredito muito na seleção brasileira, então tem que ter paciência, galera. Tem que ter paciência, porque na minha opinião temos tudo para poder fazer uma boa Copa do Mundo, né? Tem que renovar sim esse negócio. Estão falando do Alisson. Na minha opinião, tá correto mesmo. Na minha opinião, não fez falta nenhuma. Não fez falta. Eu acho que a seleção brasileira tá na hora de dar um ar diferente. Entendeu? Dessas últimas Copas do Mundo. Tem que trazer jogadores com um gás diferente, com um jogador que queira algo assim, diferente, entendeu? Porque às vezes tem jogador que chega na seleção e pra ele só tá ali e acabou. O cara não consegue, cara, entregar. Entendeu? Então eu acho que é a hora sim de estar fazendo essa transição. Alguns jogadores, infelizmente, vai acabar perdendo espaço na seleção brasileira. O próprio Casemiro, na minha opinião, vai perder o espaço na seleção. Eu acredito que mesmo se ele estiver bem, eu acho que bem fisicamente, né? Sem nenhuma lesão, eu acho que ele não sei se ele ainda vai estar na seleção. Pode até estar, mas eu acho que para ser titular, eu não sei. Ele não tem apresentado assim um bom futebol, né? Depois que ele saiu do Real Madrid, né? Na minha opinião, ele é um cara muito bom, mas ainda eu acho que a seleção brasileira precisa de um ar diferente. Essa é a minha opinião, que a seleção precisa disso. Né? Os jogadores jovens, né? Tem que estar pensando assim, não adianta ficar, tem 30 e pouco, jogou a Copa do Mundo, experiência. Não existe isso, cara. Tem que botar os caras que nesse momento estão apresentando bom futebol. A seleção brasileira tá precisando disso e tomara que o Dorival Júnior tenha essa sabedoria e não leve jogador só por causa de empresário, só porque fez um gol, que tá jogando no Tottenham, fez um gol, vai ser convocado, jogando no Arsenal, fez um gol. Na minha opinião, isso não deve ser critério para um jogador estar na seleção brasileira. Tem que ser analisado o momento do jogador, como que ele tá jogando no clube. Essa é a minha opinião, essa tem que ser a avaliação. Né? E eu espero que o Dorival consiga fazer isso na seleção brasileira. Agora é torcer o Brasil evoluir e conseguir fazer uma boa Copa do Mundo, né? Daqui a 2 anos, né? 2026, já teremos Copa do Mundo. Então, essa é a preparação da seleção. Não tem tanto tempo assim, né? Praticamente a gente perdeu 2 anos aí de ciclo, né? Com esse negócio de 2 técnicos interinos. Agora vamos aguardar para saber se a seleção brasileira vai conseguir evoluir mesmo nas mãos do Dorival Júnior.